Sabe aquela sensação de olhar para uma receita de óculos e pensar: que língua é essa? Parece um código, né? Bom, a gente vai desvendar juntos o que cada um daqueles números e letrinhas significa de verdade para nossa visão. Pois é bem isso aqui. Para muita gente, uma receita de óculos é exatamente assim. Parece um código secreto, não parece? É um monte de abreviação, número para tudo que é lado, e à primeira vista, nada faz muito sentido. Mas e se a gente mudar o jeito de olhar para isso? E se não for um código para decifrar, e sim um mapa? Pensa só, um mapa super pessoal, detalhado, que mostra o caminho certinho para uma visão perfeita. Então, bora começar essa jornada. O primeiro passo é entender a linguagem desse mapa, cada pedacinho dele. Olha só, a primeira parada é a coluna ESF, de esférico. Esse aqui é o que a gente costuma chamar de grau principal. O segredo está no sinal. Se for negativo, com o sinal de menos, é para corrigir miopia. Sabe quando o que está longe fica tudo embaçado? É isso. Agora, se o sinal fosse positivo, o de mais, aí seria para hipermetropia, que é aquela dificuldade de focar no que está pertinho. Seguindo em frente, a gente encontra uma dupla, cil e eixo. O cilindro, ou cil, serve para corrigir o astigmatismo. É aquela visão meio borrada, sabe? Que acontece por causa de uma curvinha irregular no olho. Só que o cilindro não trabalha sozinho, não. Ele precisa do eixo. O eixo é um número que vai de 0 a 180 graus e ele diz exatamente onde, em que ângulo, essa correção do astigmatismo tem que ser feita. Pensa neles como uma dupla dinâmica. Um não funciona sem o outro. E para fechar essa primeira parte, temos a adição. Já ouviu falar em grau de perto? É exatamente isso. É uma forcinha extra que vai na parte de baixo da lente para ajudar a ler, a ver o celular. Ela corrige a famosa vista cansada, presbiopia, que geralmente começa a aparecer depois dos 40 anos. Então, o mais importante de entender aqui é que esses números não são aleatórios. Eles se combinam, conversam entre si, para criar aquele mapa super preciso que a gente falou lá no começo. É um guia perfeito para corrigir a visão de cada um. Ok, agora que a gente já entende a linguagem do mapa, que tal a gente dar uma olhada nos territórios que ele corrige? Ou seja, vamos ver como são esses problemas de visão na prática. Vamos começar com a miopia. Basicamente, o que acontece é que a imagem se forma antes de chegar no lugar certo, que é a retina, lá no fundo do olho. O resultado? Tudo que está longe fica embaçado. A lente para miopia, então, funciona como se ela empurrasse esse foco um pouquinho para trás, até ele cair certinho em cima da retina. E aí, pronto, a visão de longe fica nítida. Já a hipermetropia é exatamente o contrário. O foco da imagem vai parar lá atrás da retina. E aí o que acontece? Uma dificuldade danada para enxergar o que está perto, o que força a vista e causa cansaço. A lente para hipermetropia faz o trabalho inverso. Ela puxa o foco para frente, trazendo ele para o lugar certo. Agora, o astigmatismo é um caso diferente. O problema não é o comprimento do olho, mas sim o formato da córnea. Para ficar fácil de entender, imagine um olho normal é redondinho como uma bola de futebol. Um olho com astigmatismo é mais oval, como uma bola de rugby. Essa diferença de formato cria vários pontos de foco em vez de um só, o que bagunça a visão em todas as distâncias. É para corrigir essa ovalização que servem aqueles valores de cilindro e eixo da receita. Beleza, já entendemos os problemas. Agora vamos ver as soluções, as lentes, e como a tecnologia por trás delas evoluiu com o tempo. A solução mais básica de todas é a lente de visão simples, ou monofocal. O nome já diz tudo, ela tem um foco só. Ou seja, o óculos corrige ou a visão de longe ou a visão de perto. Simples assim. É perfeita para quem só precisa de uma dessas correções. Aí veio a primeira grande evolução, as lentes bifocais. A ideia foi genial, juntar 2 graus numa lente só. A parte de cima para longe, a parte de baixo para perto. Resolveu um problemão. Só que tinha aquele detalhe, né? Aquela linha bem visível no meio da lente que dividia os 2 campos. Muita gente sentia um pulo na imagem quando olhava para baixo. Mas é claro que a tecnologia não parou por aí. O grande desafio era como criar uma lente que corrigisse todas as distâncias, mas sem aquela linha chata no meio. E foi aí que surgiu a mágica das lentes progressivas. Olha, a diferença visual é gritante. De um lado, a bifocal com aquela divisão clara. Do outro, a lente progressiva, também chamada de multifocal, com a superfície toda lisa, limpa. O resultado prático é incrível. Não tem mais salto de imagem, não tem divisão. É uma transição super suave entre a visão de longe, a de perto e tudo que está no meio. E como essa mágica funciona?
O segredo está todo no design da lente. A parte de cima é focada para longe, a parte de baixo para perto. E entre elas existe o que a gente chama de corredor de progressão. É uma faixa que faz a transição gradual entre as distâncias. É por ali que a gente enxerga o computador, o painel do carro. O olho aprende a se mover naturalmente por essas diferentes zonas. Agora atenção para um ponto super importante. Não existe só um tipo de lente progressiva. É como se fosse uma escadinha de tecnologia. No primeiro degrau, as mais básicas, que usam um design meio padrão para todo mundo. Subindo um pouco, vêm as intermediárias que já oferecem alguns designs diferentes. E lá no topo estão as lentes totalmente personalizadas. Essas são feitas sob medida, levando em conta não só o grau, mas o jeito que a armação fica no rosto, o formato do rosto, tudo. E qual a diferença? Um campo de visão muito, mas muito mais amplo e uma adaptação bem mais tranquila. Mas a gente ainda não chegou no óculos perfeito. A receita e o design da lente são o coração da coisa, mas faltam alguns detalhes que, olha, fazem toda a diferença. Pensa o seguinte, a receita é a planta da casa. Os materiais e os tratamentos são a qualidade dos tijolos, da fiação, do acabamento. Por exemplo, o material da lente. As de resina são bem mais leves e seguras que as de vidro. E os tratamentos, esses são essenciais. Proteção UV contra os raios solares é obrigatório pela saúde dos olhos. O antirreflexo, nossa, isso muda a vida, principalmente para dirigir à noite, sem aqueles reflexos dos faróis. E a resistência a arranhões, claro, para proteger o investimento e fazer os óculos durarem mais. No fim das contas, todo esse caminho, desde aqueles números que pareciam um código secreto na receita, passando por toda a tecnologia das lentes e dos materiais, tudo isso tem um único objetivo, que é muito simples, mas muito poderoso: deixar o mundo mais nítido, mais claro e mais confortável de se ver. Isso tudo deixa a gente pensando no futuro, né? A nossa vida está cada vez mais na frente de telas, o nosso foco muda o tempo todo entre o celular, o computador, o mundo lá fora. Fica a pergunta: como é que as lentes do futuro vão evoluir para acompanhar essa nossa nova realidade? Uma coisa é certa: a evolução não para por aqui.